Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos ver a união de intervalos reais, a continuação da nossa aula de intervalos reais. Antes da gente começar com a nossa aula propriamente dita, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos ver hoje que os intervalos também são conjuntos. Então, quando você fizer a união de intervalos, você vai tratar como se você estivesse fazendo, na verdade, a união de conjuntos. Se você não lembra como se faz a união ou a intersecção de conjuntos, reveja as nossas aulas anteriores, porque isso foi exaustivamente explicado. Tudo bem? Agora eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês fizerem a união de um intervalo aberto com um intervalo fechado, o resultado sempre vai ser um intervalo fechado. Pensa comigo. Quando você junta, o que é união? União é juntar, né? Imagina que você tem um bolso vazio e um bolso com 10 reais. Quando você juntar o conteúdo do seu bolso vazio com o seu bolso que tem 10 reais, quanto que você vai ter? 10 reais. Então, união de nada com alguma coisa dá alguma coisa. Vamos ver agora conjunto A, que é um intervalo que vai do menos 4 ao 4. Inclui o menos 4 e inclui o 4. Uma coisa importante, pessoal, você nota que eu primeiro coloquei o menos 4 e depois coloquei o 4. Eu poderia colocar o 4 primeiro e o menos 4 depois? Não. Por quê? Porque na sequência dos números, o menos 4 vem antes do 4. O menos 4 não é menor que 4, então ele vem antes. Tudo bem? Tranquilo? Agora vamos ver o conjunto B. O conjunto B é um intervalo também que vai do 3, não inclui o 3. Por que não inclui? Bolinha aberta. E vai até o 6. Inclui o 6, porque é bolinha fechada. Note que eu coloquei o 3 em algum lugar entre o menos 4 e o 4. Né? Se você ver, ele está em algum lugar aqui no meio. Pessoal, por quê? Porque o 3 ele fica entre o menos 4 e o 4. O 3 fica depois do 4? Não. O 3 fica antes do menos 4? Não. Então eu coloquei o 3 em algum lugar aqui no meio do menos 4 e 4. E o 6, pessoal? O 6 está depois do 4. Né? Se você ver que se eu traçar uma reta aqui, ele está depois do 4. Por quê, gente? Porque o 6, na sequência numérica, ele é um número maior que 4. Então ele está depois do 4. Tudo bem? Então, menos 4, 3, 4 e 6. É importante que você coloque os números mais ou menos na posição que eles aparecem. Por quê? Porque depois, quando você fizer a união ou a intersecção de intervalos, você não obtenha nenhum absurdo. Então é importante que você coloque eles na posição certinha que eles aparecem na escala real. Perfeito. Feito isso, gente, a gente vai fazer agora a união desses intervalos. Como que eu faço? Primeiro passo, eu vou traçar uma reta passando por todos os limites desses intervalos. Por isso que os intervalos precisam estar em ordem, para não aparecer nenhum absurdo. Então, uma reta passando pelo menos 4, uma reta passando pelo 3, outra passando pelo 4, outra passando pelo 6. É o que o pessoal chama de varalzinho. E agora eu vou traçar uma outra reta que vai ser A união com B, ou seja, a união do conjunto A com o conjunto B. Vamos lá, pessoal. Nós temos bolinha cheia aqui e aqui nós temos bolinha vazia. Bolinha cheia com bolinha vazia vai dar bolinha cheia. Aí você vai perguntar, ué, por que bolinha vazia? Não estou vendo bolinha aqui. Você concorda que esse ponto está fora desse intervalo? Sim. Se está fora do intervalo, bolinha vazia. Então, bolinha cheia com bolinha vazia, bolinha cheia. Aqui, pessoal, nós temos bolinha cheia com bolinha vazia. Vai dar bolinha cheia. Ué, mas eu também, novamente, não estou vendo nenhuma bolinha cheia aqui. É verdade, mas você concorda que esse pontinho está dentro do intervalo? Sim. Então, se está dentro do intervalo, bolinha cheia. Então, bolinha cheia com bolinha vazia vai dar bolinha cheia. Aqui, pessoal, bolinha cheia com bolinha cheia. Por que bolinha cheia? Porque está dentro do intervalo. Então, bolinha cheia com bolinha cheia vai dar bolinha cheia. E aqui, pessoal, bolinha vazia. Por que bolinha vazia? Porque está fora do intervalo. O intervalo não vai do menos 4 ao 4? Esse ponto está fora do intervalo. Então, bolinha vazia. Bolinha vazia com bolinha cheia vai dar bolinha cheia. Né? A gente usou a regra de união de aberto com fechado, vai dar fechado. Então, nós temos um intervalo que vai do menos 4 ao 3, do 3 ao 4, do 4 ao 6. Eu pergunto,
Em algum momento houve alguma interrupção nesse intervalo? Não, pessoal, porque bolinha cheia significa que os pontos estão incluídos no intervalo. Então você percebe que o nosso intervalo A união com B vai do menos 4 até o 6 sem interrupção alguma, é contínuo. Inclui o menos 4 e inclui o 6. Então a gente pode falar que o conjunto verdade desse novo intervalo que eu obtive vale x é maior ou igual a menos 4, menor ou igual a 6. Ou seja, x está entre o menos 4 e o 6, né, nesse intervalo, incluindo o menos 4 e incluindo o 6. Ou também eu posso usar a notação de chave. A união com B é igual a menos 4, né? Lembrando que chave para dentro inclui o intervalo. Chave para fora não inclui o intervalo. Então, inclui o menos 4 e inclui o 6. Uma coisa importante, pessoal. Essa aula que eu estou dando depende das outras aulas de intervalos reais. Então, se você caiu nessa aula de paraquedas, você não vai entender muita coisa. Reveja as nossas aulas anteriores de conjuntos, de intervalos, para que você possa ter plena compreensão dessa aula. Beleza?